A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje aqui no Notícias Gospel eu vou passar aqui uma entrevista do tenente que ajudou a resgatar aí a Marília Mendonça lá daquele destroços daquele avião. Ele fala do olhar dela para ele. A gente sabe que a nossa Marília Mendonça, ela foi cristã, ela ministrava na igreja, ela louvava na igreja. Por isso eu estou passando aqui notícias do mundo gospel para você. Na realidade, o que eu estou passando aqui não é para estar falando mal da Marília Mendonça, que já morreu, então não pode se defender, seria até um desrespeito com a vida dela e com os familiares dela, mas para mostrar para você como que é o nosso fim, não é verdade? O Salomão, ele disse que é melhor a gente ir num velório do que ir em uma festa, porque quando você vai num velório, você começa a analisar tudo aquilo que você fez na sua vida. Então o nosso fim é esse daí, a qual você vai ver. Então, queridos, todos nós vamos morrer, todos nós vamos morrer. Isso é fato, todos nós vamos morrer. Mas o importante é como que nós vamos morrer, como que nós vamos partir dessa para outra, amém? Então nós vamos estar passando aqui para você o depoimento aí de quem tirou o corpo da Marília Gabriela de lá, do avião. Você vai verificar aí como que foi triste essa cena. Descreve para mim como que você encontrou os corpos. Eles estavam ainda em seus bancos ou eles estavam caídos? E eles estavam muito machucados? Entendi. O primeiro a ser encontrado foi o produtor. Ele estava no meio da aeronave, né? Nenhum teve fratura exposta, nenhum teve evisceração de órgãos, ou seja, órgãos saíram para fora da cavidade. Nenhum teve isso. Tinha múltiplas fraturas, né? Entra como politrauma, paciente politraumatizado. Tinha, assim, tanto a Marília estava sentada, meio que sentada na poltrona, não completamente sentada, mas estava encostada na poltrona, assim, flexionada para frente. Então, assim, essa era a posição que a Maria estava. E o tio estava no meio da aeronave. É uma conclusão, todos estavam meio que no meio da aeronave. Então, assim, não tinha ninguém que estava no banco, não tinha ninguém que estava na poltrona, digamos assim, sabe? Essa foi a maneira que eu encontrei. Essa foi a Marília estava do lado. O que que pode... Desculpa. O que pode ter causado a morte deles? Seria o próprio impacto da queda do avião? Ou eles podem... O que, né, como médico, como que o senhor consegue descrever ali pelos traumas, pela forma com que esses corpos foram encontrados? Eu imagino que as mortes foram causadas pelo impacto mesmo, pela causa do impacto. Assim, tem relatos que o avião girou antes de cair, teve relato que o avião desceu, assim, só a perícia que sabe... vai saber explicar e quem é nós para falar o que aconteceu, de quem foi a culpa, isso não é nossa função. Mas eu acho que, assim, a causa real da morte mesmo foi o impacto no solo. Isso aí eu não tenho dúvida. O tipo de fraturas, né, como estavam fraturados os corpos, até a gente cita um exemplo que é um tipo de fratura de pessoas que caem de elevador, da maneira do impacto que cai, assim, fraturas de membros inferiores. Então, assim, eu imagino, claro, que a perícia que vai explicar exatamente, concluir, mas eu imagino que seja pelo impacto. Não tem outra causa. E essa morte foi instantânea? A senhora acredita que ela foi instantânea? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a morte... Eu tive essa sensação depois que eu entrei na aeronave. Porque, assim... Até então, pela forma como que a aeronave estava por fora, o senhor acreditou em algum momento que houvessem sobreviventes lá dentro? De imediato, quando eu cheguei, sim. De imediato, quando eu cheguei, sim. Porque, assim, se olharem, se todos, quem estava acompanhando, a aeronave não estava... Porque nós estamos acostumados, acidente de avião, a aeronave se quebrar toda, se explodir, não ter nada. E assim, digamos que a aeronave estava até intacta, né? Assim, estava. Quem olhava de fora percebia uma aeronave
eu, como leiga no assunto, quando tive acesso à imagem, inicialmente imaginei que o piloto tivesse tido algum problema e precisou fazer um pouso forçado. Tanto que na minha concepção haviam sobreviventes, na minha concepção. E acredito que inicialmente todos tiveram essa mesma impressão, porque até houve essa notícia, a Globo chegou a publicar que os ocupantes da aeronave já estavam bem, que já haviam sido socorridos com vida. Então, isso teve realmente essa impressão pelo fato da aeronave não ter sido, da sua parte exterior, tão danificada, né? A olhos iniciais, né? A primeira impressão. Exatamente. A olhos iniciais de impressão, quando eu cheguei no local, que eu vi a aeronave, eu imaginei assim, eu imagino que estejam todos vivos, né? Que sim, que estariam dentro da aeronave, presos nas ferragens ou alguma coisa do tipo. Mas eu nunca imaginaria pela aeronave, pela maneira que nós estávamos vendo a aeronave, que teria ceifado a vida de 5 pessoas. Para mim foi assim, um susto muito grande quando eu entrei na aeronave e vi o quanto ela estava danificada. Dentro da aeronave, que dá para ver o quanto ela danificou. O quanto, assim, malas da equipe toda, malas da Marília Mendonça espalhadas sobre os corpos. Você comentou comigo mais cedo a respeito do telefone dela, né? O telefone não parava de chegar mensagens. Exatamente. O telefone dela estava no solo e quando eu estava dentro, eu retirei o telefone para passar para o pessoal, né, da polícia e do corpo de bombeiro. E assim, o que chamou atenção é que o telefone, não só dela, mas de outros, sempre tocando. E quando eu peguei no telefone para passar, que eu olhei para ver que era realmente o telefone da Marília, tinha mensagens: cadê você? Me responde, por que você não responde? E assim, olha o quanto dói ler isso, olha o quanto dói e quanto é difícil ver isso. E aí entreguei para o policial, né, para o tenente. Mas assim, o que chama atenção é também o telefone. Eu não sei se eles tinham tempo de pouso e esse tempo começou a não dar resposta, extrapolar, então o pessoal começou a mandar mensagem. Mas assim, foi um atendimento assim que ficará na memória de todos. De todos. Cleiton, qual foi o momento mais difícil dessa ocorrência? O que mais te doeu, aquele que você não consegue tirar da sua memória? O que mais te marcou? Quando eu entrei dentro da aeronave, que eu fui averiguar se a Marília tinha sinais vitais, que na hora que eu fui ver se tinha sinal vital, que eu olhei para ela, que eu levantei o cabelo dela, assim, ela com aquele rosto na minha frente, assim, essa imagem foi a imagem que não sai da minha mente. Ali estava uma pessoa que eu sou fã, uma pessoa que eu admiro, que era um ídolo meu, assim. Essa imagem está bem fixa na minha cabeça. Essa imagem está bem difícil de sair. Eu jamais pensaria que encontrar a Marília um dia e encontrar na maneira que eu a encontrei. Então, assim, ela deitada, no que eu levantei o rosto para ver, e ela olhando, assim, não estava totalmente com os olhos fechados, mas, assim, aquele tipo de olhar, que esse olhar é o olhar que machuca, é o olhar que dói, é o olhar que eu lembro toda hora. E ali foi ali. Ali eu me dei conta da real situação, me dei conta onde eu estava, o que eu estava fazendo. Teve algum momento que você perdeu meio que o jogo ali, quase que chorou, orou? Como é que foi essa emoção, no calor da emoção? Chorar o tempo todo, vontade, né? Assim, acima de tudo, eu não sou só um médico, mas também sou um ser humano. Sou um filho, tenho família, e assim, aquele momento ali, assim, depois que eu averiguei que todos estavam em óbito, não sei se alguém viu ou se alguma filmagem viu, eu sentei lá fora e colocava a mão na cabeça, assim,
e olhava para um lado, aquele tanto de gente, olhava para o meu lado, assim, aquele cheiro de querosene, havia a aeronave na minha frente, as pessoas ali dentro, e aí, mas eu falava assim, dentro de mim, eu não posso chorar, eu não posso me fraquejar aqui, eu tenho que dar conta disso tudo, eu tenho que dar conta desse atendimento e, assim, pedindo às pessoas, pedindo ao Corpo de Bombeiro que, faça isso, a PM faça aquilo, faz isso, busca aquilo. Então, assim, mas ninguém sabe o que eu estava sentindo, o que estava dentro do meu coração, o quanto doeu, o quanto estava Com doendo. certeza. E, assim, você relatou para mim que você chegou a pegá-la no colo e ficou com o cheiro, o perfume isso, o que dela. acontece? Quando a gente entrou dentro da aeronave, quando eu entrei dentro da aeronave, para a gente ver, um perfume muito, muito doce e maravilhoso. E esse perfume, eu não sei se ele quebrou, se era perfume dela ou se estava, mas estava na roupa dela. E aí, quando a gente foi retirar, que foi para passar, né, para a marca, para passar, para retirar, ficou no meu colo e esse perfume ficou na minha roupa, né? E esse perfume, e eu fiquei sentindo esse perfume e, assim, eu até comentei com minha esposa, até falei que o lugar que tiver, ou quem estiver com aquele perfume, é irreconhecível, assim. E esse perfume ficou na minha roupa. Para vocês terem, quando eu cheguei em casa, depois de toda a ocorrida, eu vim para minha casa, vim tomar um banho, minha roupa estava suja de sangue, suja de óleo, o cheiro daquele perfume, assim, a tristeza era tão grande, era tão assim, não tinha explicação, que eu comecei a fazer vômito, de tanta tristeza, de tanta angústia no peito, de tanta angústia no coração, mas, assim, várias vezes, várias vezes, eu só pedi a Deus assim, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento e me dê força para me conduzir esse atendimento, que não foi fácil. Não só para mim, mas para todos os Para profissionais. toda Então, a isso, equipe que toda a participou, foi equipe, quem estava difícil. assistindo. Então, era isso que eu só pedia. Senhor, me dê força para me acabar. E, assim, sempre preservar a imagem, sabe? Sempre Isso. preservar. E, assim, foi um dos atendimentos, uma tragédia nacional que não teve exposição. Não teve exposição de ninguém. Não teve exposição da Marília, não teve exposição de ninguém. E esse era de ninguém. E essa era a minha preocupação. E, assim, eu tinha que dar conta daquele atendimento. Eu estava só no local, não tinha outro médico. Pedi apoio, veio aeronave de Belo Horizonte, veio aeronave de helicóptero de Valadares. Isso aí eu pedindo apoio de lá, pedindo apoio quando eu estava indo, determinado, eu não sabia de quem era. Fiquei sabendo que tinha caído um avião e eu pedi apoio à esquadrilha, pedi apoio ao BOA, pedi apoio à polícia. E, assim, eu só pedia, Senhor, me dê força. E conforte, naquele mesmo momento, Senhor, conforte os familiares dessas pessoas. Só isso. Que, assim, nós que trabalhamos, Fernanda, com resgate, cada atendimento é um atendimento, cada história é uma história, cada vida é uma vida. E, assim, ali tinha todo o contexto de quem você gostava, de quem você admirava pelo trabalho. E tudo. Então, assim, eu só pedia força. Força para Deus. Eu não podia enfraquecer. Eu não podia fraquejar. Eu não podia me dar o luxo de falar, tô cansado, eu tô todo machucado, tô todo esgotado, roxo, tô triste. Mas eu tinha Mas que seguir. quando passou, quando você chegou na sua casa, fechou a porta, como é que foi? Aí eu não aguentei. Aí, quando eu cheguei na minha casa, quando eu fechei a porta, aí ali não estava o Dr. Cleito que estava no atendimento, ali estava o Cleito, que é um Cleito normal, que tem família, que tem esposa, que tem mãe, que tem pai, que tem familiares, que tem amor pelo próximo, que tem respeito pelas pessoas, que tem respeito pela vida e admiração pelas pessoas. Então, ali é o Cleito. Esse é o Cleito que é em qualquer lugar. Esse é o Cleito que não era o Cleito forte que estava atendendo, mas era o Cleito que estava ali em casa, que depois que passou aquilo. Então, assim, aí a gente não aguenta, né? E chora mesmo. Até hoje eu lembro da imagem, eu lembro da Marília, da maneira que ela estava, de como eu peguei ela. E, assim, o que eu peço a Deus que me dê força para os familiares,
né? Eu quero que as pessoas orem para as pessoas, para os familiares das vítimas, né? Isso que é a dor. Mas assim, o Cleito, quando chegou aqui, era um Cleito normal. Cleito que sofre, Cleito que sente dor, Cleito que chora. Não é o Cleito forte que estava ali. Não sei como que estava sustentado. Sei. Verdade. Deus, Espírito Santo. Mas assim, lá era o Cleito erguido e sustentado pelo Divino Espírito Santo, pela força divina que é o... E aí, meus amados, viu como é que funciona? Pois é, querido, é triste a gente ver esse tipo de situação, mas é o que acontece conosco. A nossa vida, ela passa assim. Muitas das vezes a gente acha que vai viver uma vida plena, muitas das vezes a gente vive uma vida sem Deus, né? Sem Deus. Uma pessoa que cantava na igreja, que louvava na igreja e infelizmente acabou louvando para o mundo e acabou tendo um fim trágico desse. Pastor Daniel, mas crente também tem fim trágico. Tem sim, querido, mas é como eu disse no início aqui deste vídeo, todos nós vamos morrer. Mas o que importa não é que nós vamos morrer, o que importa é qual é a situação que você morreu. O mundo depois da morte, ele existe, então a gente deve pensar sobre isso. Amém, querido? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. No final do vídeo eu vou deixar para você um recadinho para você que gostaria de estar trabalhando em casa, no conforto da sua casa. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fala pessoal, antes de passar esse vídeo para você, eu quero mostrar para você que o curso que eu estou fazendo, Viver de YouTube. Se você quer viver de YouTube, se você quer fazer como essas pessoas que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo, fazer vídeos em casa e receber em dólar, eu vou deixar o link para você aqui na descrição aqui desse vídeo, beleza? Estou aprendendo com o Peter, esse cara aí que tem vários canais no YouTube, vários canais de sucesso. Ele te ensina desde o básico até o avançado a você viver de YouTube, a você crescer nessa plataforma maravilhosa. Então, se você tem esse desejo, clica aqui embaixo. E o melhor, o curso é de graça, tá bom? Você vai clicar aqui e você vai fazer o curso de graça. Se você quiser se aprofundar mais, é somente R$28 mensais. Você vai ter 12 módulos, bastante conteúdo para aprender aí como ter um canal de sucesso no YouTube, beleza? Então, bora pro vídeo.